nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vá com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta a lista em oração, e com seu amor tão terno paz terás no coração. É verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo e vida no futuro podemos alcançar. Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso culto deste domingo, primeiro domingo de maio, dia 3 de maio, reunidos mais uma vez de maneira online. Sou o pastor Alan, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, e eu convido você, neste domingo, a cultuar ao nosso Deus, o Senhor da nossa história, Deus único, Deus fiel. Nós vamos orar e colocar a nossa vida na presença do Senhor neste momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome neste dia, neste momento que nós nos reunimos na tua presença. Abençoa a minha vida aqui em casa, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos queridos que me ouvem de suas casas nesse momento. Que o Senhor esteja conosco e que o nosso lar seja um lugar da tua morada e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor e te adorar com todo o nosso coração neste momento. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto da palavra do Senhor em o Salmo 63, versículos de 1 a 4, diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Amém. Davi escreve esse salmo, Salmo 63, e ele sabe que há algo muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. A intensidade na presença do Senhor. E é isso que nós vamos cantar nesse momento, enquanto cantamos Reina em mim. Assim como
Davi diz lá, eu te busco ansiosamente, que nós possamos também buscar o Senhor em todo o tempo. E neste momento, dentro da sua casa, lembre-se, quem é o Rei, quem governa todas as coisas. Sobre toda a terra, tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. O Senhor possa reinar na minha vida, na sua vida. A palavra do Senhor nos diz ali, em 2 Crônicas, segundo livro dos Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos sido lembrados constantemente desse nosso Deus que sara a terra, desse nosso Deus que transforma realidades, desse nosso Deus que estende as mãos para nós na nossa fraqueza e nos fortalece. Perdão e graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, pode chover perdão e graça sobre
sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor nesse momento, colocar a nossa vida diante de Deus, pedir a Ele que nos abençoe enquanto nós estamos em Sua presença neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, o Senhor promete na Tua palavra que se o Seu povo se humilhar, se o seu povo se arrepender dos seus maus caminhos, se o povo que se chama pelo teu nome se dobrar em tua presença, o Senhor estenderá as tuas mãos sobre nós e nos socorrerá. Nesse momento é o que nós te pedimos, Senhor. Vem, ajuda-nos, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre cada lugar desse planeta que hoje sofre por conta dessa pandemia do Covid-19. Tem misericórdia das famílias com seus entes queridos, ou acamados, ou sofrendo, ou até mesmo as famílias que perderam pessoas do coração. Ajuda os profissionais da saúde e todos aqueles que hoje trabalham para reverter esse quadro. Estende as tuas mãos sobre nós, sobre os nossos líderes, sobre o teu povo que se chama pelo teu nome. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais um domingo na presença do Senhor que nós nos reunimos virtualmente. Isso tem sido, ao mesmo tempo, um desafio, porque é difícil estabelecer parâmetros se nós estamos acertando, como que nós estamos lidando com as nossas demandas. Isso também gera dúvidas e dores no nosso coração, porque nós estamos longe de pessoas queridas, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de irmos além. Nós não estamos somente com os membros da nossa igreja participando dessa transmissão. Então eu quero deixar aqui um abraço para você, membro da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Você, querido amigo, querida amiga que nos vê aí da sua casa, convidado nosso, é uma honra tê-lo nessa transmissão. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus abençoe ricamente a sua família. Família é o nosso tema desse mês. Lar, doce lar. Lar, doce lar. Nós estaremos abordando nessas próximas semanas essa temática aqui exposta. Lar, doce lar. Essa proposta, ela vem fruto de um entendimento de que constantemente nós precisamos conversar sobre nossas famílias. Em nossa igreja, anualmente, no mês de maio, nós avaliamos como vivemos enquanto família. E logo agora, neste começo de mês de maio, nós iremos então refletir aqui em nossas transmissões deste mês sobre o lar, doce lar. Sobre este lugar que pode ser um lugar
de grande alegria ou de grande preocupação. Há uma estimativa que de cada 3 casamentos, 1 não chega até o final. Essa estimativa pode até ser ainda maior, porque atualmente nós temos muitas famílias que não oficializam as suas uniões conjugais e eles vivem amaziados, mas constituem uma família. Os índices de divórcio são cada vez maiores. Nós estamos vivendo um período dentro das nossas casas e há uma grande preocupação em meio aos líderes, os líderes, pastores, líderes de igrejas, com relação às nossas famílias. Provavelmente, a partir da retomada da vida normal após esse período de quarentena, nós teremos muitas famílias dissolvidas. Não é fácil viver em família, não é fácil dividir a vida com pessoas, não é fácil. Quando eu proponho esse tema para você, e para nós refletirmos sobre isso, eu proponho já recebendo essas notícias. Há uns 3 ou 4 dias atrás, eu recebi umas notícias ali no meu celular, e dentre elas, enquanto eu via minhas mensagens ali no Twitter, que um casal de famosos se separou essa semana. Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Ele é um humorista, ele é um homem que cresceu aí nos últimos anos fazendo humor, stand-up através da internet, e ela é uma cantora. Eles se casaram há pouco tempo, o casamento deles foi algo incrível. A cerimônia de casamento deles foi espetacular. Eles gastaram algumas centenas de milhares de reais. Foi estrondoso, e essa semana eu leio ali nas notícias do Twitter que ele havia se separado. Eles haviam se separado. Provavelmente já aconteceram tantas outras separações, mas essa ficou famosa porque é noticiada por conta de ser um casal de famosos. Além dos casamentos, nós encontramos lutas e dificuldades em relacionamentos de pais e filhos. Muitos filhos que viviam ali na faculdade, moravam em outras cidades, voltaram para a casa dos seus pais nesse período, e nem sempre isso é fácil. Há dificuldade de cuidar dos nossos pais. É difícil para alguém hoje cuidar dos seus pais idosos, porque talvez eles não entendam a dificuldade, eles tenham dificuldade de entenderem que precisam ficar em casa. Há relacionamentos que nunca mais voltarão. Relacionamentos de irmãos, relacionamentos de amigos. Quando nós pensamos no lar docilar, nós voltamos ao Senhor pedindo a Ele que nos socorra, que estenda as suas mãos sobre nós nesse período de difícil convivência. Hoje eu quero abordar a primeira temática da nossa série, Família Perfeita. É possível termos uma família perfeita? Será que somos capazes de nos aproximarmos um pouco disso? Ou essa realidade está cada vez mais distante de nós? Família perfeita? Para abordarmos esse tema, eu quero trazer aqui a nossa reflexão, a maior de todas as famílias, que é a família de Jesus. Os evangelhos narram a história de Jesus, e 2 dos evangelistas, Mateus e Lucas,
escrevem uma genealogia de Jesus. Eles escrevem a história familiar de Jesus. E lá em Mateus capítulo 1, nós nos deparamos com a história da família de Jesus. Como Jesus viveu em família. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui, então, a leitura desse texto de Mateus capítulo 1. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O livro escrito por Mateus, o Evangelho segundo Mateus, inicia com a trajetória familiar de Jesus Cristo. Como que se deu a história da família de Jesus. E quando Mateus, então, escreve o Evangelho, ele começa aqui dizendo que Jesus foi filho de Davi, Jesus foi filho de Abraão. É interessante que da linhagem de Davi e de Abraão era necessário que o Cristo fosse. Primeiro porque Deus tinha prometido a Abraão, há séculos antes de Jesus nascer, que nele, em Abraão, seriam abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. E foi assim mesmo. Abraão foi um homem que foi uma bênção nas mãos de Deus, mas ele ainda não conseguia abençoar todas as famílias da terra por conta própria, até que lhe nasceu o descendente perfeito, Jesus Cristo, que era da linhagem de Abraão. Deus também havia prometido a Davi que nunca lhe faltaria um rei que governasse sobre Israel, que ascendesse, que viesse, que descendesse do seu trono, que fosse da linhagem do trono de Davi. Então, quando Mateus começa a falar da família de Jesus, ele começa falando sobre Davi e Abraão. Mas a pergunta que me vem à mente é: será que a linhagem de Abraão e a linhagem de Davi trouxe uma família perfeita no decorrer da história? Será que serem descendentes de Abraão e de Davi bastaria para que a família de Jesus fosse uma família perfeita? E aí nós nos deparamos aqui com estes versículos. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Então nós temos aqui as 4 gerações a partir então de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó e Judá. Abraão gera Isaque junto com Sara, já numa idade avançada. Eles tiveram um problema, o problema da infertilidade. Foi difícil lidar com isso. Anos esperando um filho. Sara já era uma senhora em idade avançada quando ela engravida. O mesmo acontece com Isaac. Isaac também luta ali com a infertilidade de Rebeca. E aí nós vemos também que o mesmo acontece com Jacó. Jacó também tem dificuldades para ter filhos. Raquel sofria para engravidar. Mas Deus foi fiel a esses homens, fazendo que eles superassem essa dificuldade tão grande, que é uma dificuldade inclusive do nosso tempo. Se você me ouve nesta manhã e luta com esse problema dentro do seu lar,
o problema da expectativa dos filhos que não vêm, os sonhos que se frustram. Eu quero te lembrar que com Jesus e com a sua família também foi assim. O texto continua dizendo que Judá gerou a Pérez. Mas tem um detalhe, ele gera de Tamar a Pérez. Tamar era a sua nora. Seu filho morre e ela fica desamparada. Há uma crise ali porque os seus outros filhos não querem casar com ela. E essa era uma das instituições daquele tempo. E ela, muito chateada, ela arruma um jeito de ter um filho. Ela se deita com o próprio Judá, seu sogro. Há um caso aqui de uma relação sexual fora dos padrões de Deus. Quantos filhos nascem e eles não são projetados? Quantos filhos que surgem e eles não são sonhados pelos seus pais? Quantos filhos que nascem sem um planejamento adequado? E ainda assim isso não é capaz de frustrar os planos de Deus. Pérez gera Zerá, Pérez e Zerá, né? Pérez então gera Esrom, Esrom Arão. E aí a genealogia continua dizendo, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. E aí chega um momento aqui interessante. O povo está peregrinando rumo a Canaã. Passaram-se anos. A família de Jacó se torna uma família muito numerosa, milhares de pessoas, e eles estão peregrinando rumo à terra prometida. E diz o texto que quando eles chegavam perto de Jericó, Jericó era uma cidade cercada por uma muralha. Uma prostituta de Jericó auxilia o povo a vencer a batalha. Essa prostituta, ela tem um relacionamento com Salmão e ela tem um filho. Esse filho se chama Boaz. Boaz nasce de um relacionamento todo errado. A sua mãe era uma prostituta. Às vezes a família é pega por situações de vergonha e de vexame. Pais que se envergonham com a atitude dos seus filhos, filhos que se envergonham com a atitude dos seus pais, mas ainda assim isso não é capaz de frustrar os planos de Deus. Esse homem, Boaz, casa-se com uma viúva que tinha tudo para viver mal e se perder, mas a história diz que Boaz encontrou Ruth e eles geraram um filho, Obed. Obed teve um filho, Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. De Abraão a Davi nós percebemos esses conflitos, esses erros acontecendo. De Abraão a Davi nós percebemos Deus sendo misericordioso, Deus estendendo as mãos sobre a vida daquelas pessoas. De Abraão a Davi nós percebemos que mesmo em meio aos erros dos homens, Deus permanece fiel, cuidando dos seus desígnios e do seu projeto familiar. Diz o texto que Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Entre Abraão e Davi existiram muitos erros. E aí nós pensamos assim,
Será que a partir do homem, segundo o coração de Deus, algo pode ser melhor? Diz o texto das Escrituras que Davi um dia, ele adulterou. Ele tomou para si uma mulher que já tinha um marido, Urias. Batseba adulterou com Davi e eles encontraram uma maneira de esconder o menino que ela estava gerando. Davi então chama Urias de volta da batalha e ele fala assim, vá se deitar com a sua mulher. Eles querem esconder o seu erro. Urias não tem disposição para fazer isso e ele volta para a batalha. Então Davi manda ele ser colocado na primeira fileira para ser morto. Esse menino, filho deles, morre. Há um sentimento de dor por conta do erro. Davi diz, olha, eu pequei contra ti somente. E diz as Escrituras que depois Deus lhes dá, desse casamento turbulento, Deus lhes dá um filho que seria o descendente, Salomão. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Se você ler o livro das Crônicas e o livro dos Reis, você vai ver vários reis desses. Aqui é a família real agora. Vários desses reis vivendo altos e baixos. Asa foi um rei extraordinário, Josafá legal, Uzias um grande rei, temente ao Senhor, assim como Jotão, o seu filho. Mas aí vem Acás. O seu avô havia sido um grande rei, o seu pai havia sido um grande rei. Acás se torna um homem idólatra. A idolatria de Acás o leva a tomar uma atitude abominável. Ele sacrifica um dos seus filhos a um deus pagão. Até mesmo em nossa herança familiar, quando nós pensamos nos erros espirituais que podemos cometer, o Senhor pode nos fortalecer, porque depois de Acás vem Ezequias. Ezequias é um rei reformador, um servo do Altíssimo, mas depois vem novamente a dificuldade de Manassés. Manassés foi um rei que começou a reinar muito novo, ele teve um longo reinado, mas um reinado abominável. Diz a palavra do Senhor que Manassés era um agoreiro, um feiticeiro. Ele também sacrifica filhos a outros deuses pagãos. Manassés se torna um homem abominável diante do Senhor também. Mas depois dele, o Senhor é fiel e manda Amon e manda Josias para reformar a espiritualidade de Israel. Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Olha o que acontece aqui. A família de Jesus era uma família de peregrinos. Abraão era um peregrino. Abraão nasceu num país e foi levado para Deus para outro lugar. Abraão nunca habitou e instituiu aquele lugar de Canaã como a sua própria morada e dos seus familiares. Depois que Deus leva o povo até o Egito, nós vemos ali a narrativa de Jacó e os seus filhos, mais uma vez peregrinos. Depois nós lemos a narrativa desse povo saindo, indo até a terra prometida e se estabelecendo ali. Nós percebemos a história desses homens que circularam. Davi precisou fugir para os filisteus. Depois nós percebemos os reis indo, vindo, alguns se estabelecendo, o reinado crescendo. Mas depois nós chegamos aqui no tempo do exílio da Babilônia. As nossas famílias também já percorreram muitos lugares desse mundo.
É interessante, o Brasil é um lugar de união de povos. Alguns da nossa igreja são descendentes de italianos, alguns da nossa igreja são descendentes de portugueses, alguns da nossa igreja são descendentes de alemães, alguns da nossa igreja são descendentes de japoneses. Nós temos uma união, famílias se interligando, percorrendo lugares dos mais diversos. Temos união no Brasil de descendentes de africanos que se casaram com europeus. Nós temos no Brasil descendentes de índios que se casaram, e tudo isso faz com que nós olhemos para o nosso passado e às vezes nem tenhamos a consciência dos trajetos que as nossas famílias percorreram. E é interessante que quando nós percebemos a história de Jesus, até mesmo Jesus foi um homem peregrino. Enquanto bebê, ele foi um exilado, vivendo no Egito para fugir do rei de Jerusalém. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Vou colocar maior aqui para ler melhor esse trecho. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Após o exílio da Babilônia, eles voltam a Canaã. E o texto mostra aqui a narrativa de que a família de Jesus continuou se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, até chegar aqui no seu avô Jacó, até chegar no seu pai José e até chegar no seu nascimento. A pergunta que fica para nós aqui: existe uma família perfeita? A pergunta que cabe a nós refletirmos. Quando nós olhamos para a nossa realidade familiar, quando nós olhamos para a nossa história, quando nós pensamos na nossa história, será que existe uma família perfeita? Me parece que fica bem claro que a resposta é não. Não existe. Famílias suportam erros espirituais. Famílias lidam com erros sexuais. Famílias lidam com assassinos, com adúlteros. Famílias lidam com homens maus. Famílias lidam com casamentos imperfeitos que não começaram do jeito certo. Quantas famílias surgiram a partir do sexo antes do casamento, da gravidez precoce? Mas Deus sendo fiel e cuidando e fortalecendo. Quantos lares sofrem a perda dos seus filhos? Quantas famílias lidam com choques de brutalidades dentro dos seus lares? Eu estou caminhando para o meu 10º ano de pastorado. Nesses 10 anos de pastor, eu vi pessoas chegarem na igreja porque o pai havia assassinado a mãe. Eu vi pessoas chegando na igreja desesperadas por conta de relacionamentos abusivos. Eu vi pessoas chegando na igreja angustiadas porque os seus filhos estavam perdidos nas drogas. Eu tenho acompanhado pais que oram clamando
a conversão dos seus filhos e os seus filhos completamente perdidos. Eu tenho ouvido filhos dizendo: eu não suporto o meu pai. Eu não consigo conviver com a minha mãe. Eu tenho visto maridos indo embora dos seus lares. Eu tenho visto esposas odiando os seus maridos. Eu tenho visto todo tipo de problema dentro dos nossos lares. Isso nos machuca. Isso dói. Como é difícil saber que os nossos lares não têm sido tão doces assim. Eu gostei muito dessa figura que nós fizemos aqui, o nosso tema, porque ela mostra uma série. Eu estou tentando passar a seta aí para você visualizar. Ela mostra uma série de conexões de pessoas com as suas casas. Nesse último mês, nós tivemos que voltar para dentro das nossas casas. E isso não tem sido para muitas pessoas uma experiência boa. Eu já faço muita coisa dentro de casa. O meu trabalho é, em muita parte, home office. Mas eu tenho visto e eu tenho ouvido a história de alguns casais que estão vivendo mal dentro dos seus lares. Talvez porque almejam que a sua esposa seja perfeita, talvez porque desejem que o seu marido seja o melhor de todos. Eu tenho visto alguns relacionamentos de pais e filhos bem desestruturados. A minha oração e o meu desejo com essa série de mensagens é clamar a Deus que Ele nos dê uma vida familiar mais harmoniosa. Nós sabemos que a dificuldade está à porta. Às vezes ela está dentro aí. Talvez você esteja acompanhando neste momento este culto junto com a sua esposa e vocês estejam vivendo mal. Talvez você esteja vivendo mal com os seus filhos e eles nem estão aí com você agora. E eu sei que nós ansiamos por um lar docilar, por um lar de harmonia. Eu sei que os maridos anseiam por voltar para suas casas e serem bem acolhidos e viverem em harmonia, e nem sempre conseguem fazer isso. Quantos homens que investiram os últimos anos das suas vidas para o trabalho e hoje nem sabem mais como fazer um carinho no seu filho, na sua esposa. Quantas mulheres que, em prol dos sonhos, quase que abandonaram os seus filhos e hoje nem conseguem mais serem acolhedoras e abençoadoras em suas vidas. Meu querido irmão, a partir de agora, nós temos um objetivo e um sonho na nossa vida enquanto igreja. E se você me ouve nesse momento e não é da nossa igreja, eu quero te convidar a participar desse sonho comigo e com a nossa igreja. Nós sonhamos a partir desse momento em uma família abençoada, em um lar docilar, em cada uma das nossas casas. Nós sonhamos numa restauração plena da parte de Deus sobre nós. Nós sonhamos num agir de Deus sobre nós e sobre os nossos. E é isso que nós vamos apresentar ao Senhor nesse momento, colocar a nossa vida diante do altar do Senhor e pedir a Ele que Ele intervenha com graça e misericórdia sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos refletindo sobre lar docilar. E eu sei que existe desarmonia em muitas casas. Muitas famílias estão por um fio. Alguns relacionamentos já acabaram e as pessoas
vivem hoje em desacordo pleno. Algumas famílias vivem nos seus altos e baixos, a crise não é tão gigantesca, mas não conseguem viver bem, felizes. A minha oração e o meu desejo neste momento é que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós. Vimos aqui que a família de Jesus não foi perfeita, viveram altos e baixos, erros absurdos, homens extraordinários, mas ainda assim o Senhor foi fiel, os abençoou, e nós olhamos para essa história e te pedimos que o Senhor também cuide da história da nossa família. E se há algo a ser transformado dentro da nossa casa, que o Senhor faça isso nesse momento. Abençoe essa pessoa que me ouve nesta hora, junto com a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, todo o seu núcleo familiar, todas as suas relações familiares, que sejam abençoadas pelo Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Lar doce lar. Que Deus abençoe, que o meu lar, que o seu lar, que os nossos lares sejam abençoados pelo Senhor. Meu desejo e oração é para que Deus te abençoe nessa semana, nesse novo mês que se inicia, que Deus direcione os nossos líderes, que Deus cuide de você e da sua família, que Deus estenda as tuas mãos sobre nós, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, encerrando este culto, e iniciando essa semana, que a graça do Senhor esteja sobre você. Eu quero deixar aqui o meu abraço à igreja. Deus fortaleça suas vidas. Talvez durante esse mês nós tenhamos algumas decisões de voltar gradualmente às nossas reuniões. Estamos esperando. Vamos esperar um pouco mais. No começo e no final desse culto tivemos também a música do Vitor Quevedo. Deus abençoe o Vitor. Deus abençoe o ministério dele. Que Deus fortaleça você que nos assiste neste domingo, que a graça do Senhor esteja sobre você. Vamos orar e encerrar o nosso culto. Senhor, nosso Deus, entregamos a Ti este dia, esta semana, entregamos a Ti este local que nós estamos agora, neste momento, a nossa casa, entregamos a Ti a nossa vida. Cuida de nós, abençoa a minha vida e a vida de cada um que me ouve neste momento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um bom domingo, debaixo da graça do Senhor. Companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.